tarde. Olá, boa tarde a todos, finalmente ao vivo, transmitindo aqui para a nossa audiência nacional, internacional, as atividades do nosso primeiro simpósio, Seminário Internacional de pós-doutorado do programa História Política, que está acontecendo aqui no nosso auditório C do nosso ambiente virtual. E nesta mesa, a terceira do nosso primeiro dia de eventos, teremos as apresentações de Selby Pegoraro, de Daniela Olímpio e de Rodrigo Medina Zani. Antes de qualquer coisa, agradecer muito aos colegas que são aqui do programa, pela predisposição, pela disponibilidade, né, e pela boa vontade de dividir aqui essa tarde, apresentando o avanço dos seus trabalhos no nosso programa de pós-doutorado e, enfim, divulgando, né, o que vocês têm feito para a nossa audiência, uma audiência tanto de estudantes quanto de não estudantes, tanto de dentro da universidade quanto de fora. Bem, a dinâmica de trabalho será a seguinte: cada um de vocês terá à disposição 20 minutos para fazer sua exposição e, enfim, 5 minutos antes do término desse prazo, vocês serão avisados, né, de que o tempo está correndo. Dá licença. Depois da apresentação dos três, nós abriremos para debate, né, eventualmente para as perguntas do mediador, né, para as perguntas que os membros da mesa têm para fazer em relação ao trabalho dos outros colegas, e, se for o caso, se existirem também para as perguntas da nossa audiência, que nos serão aqui repassadas pela nossa companheira aqui da técnica, a Priscila Mota. Bem, vamos começar então, depois de um certo atraso, mas que não vai prejudicar o andamento. Vamos chamar aqui Selby Pegoraro, que vai apresentar o trabalho Guerras Culturais, um estudo de jornalismo, política e revolução digital. Selby Pegoraro é doutor em Ciências da Comunicação pela USP, bacharel em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com pós-graduação em Política e Relações Internacionais na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ele realizou o estágio pós-doutoral com o tema Guerras Culturais no programa de pós-graduação Humanidade, Direitos e Outras Legitimidades, aqui no FEFELESTE da USP. Selby Pegoraro também é membro do Observatório de Histórias em Quadrinhos
um grupo de pesquisa sediado na ECA e da Universidade de São Paulo também. E se você quiser acrescentar mais alguma informação biográfica ou profissional, que não está aqui contido no seu mini currículo, também fique à vontade. Eu sou Anderson Chaves, serei mediador dessa mesa, também sou pós-doutorando aqui do programa de História Social, enfim, pesquiso, enfim, pós-guerra, Guerra Fria, questões raciais, organismos internacionais e organismos de inteligência. Enfim, feita a apresentação, acho que podemos começar e a palavra está contigo. Fique à vontade. Ok. Boa tarde, Wanderson. Boa tarde aos colegas. Muito feliz em participar. Opa, estou aparecendo? Então, de pós-doutorado, muito importante. E muito legal poder dividir com vocês o resultado da minha pesquisa. Eu não sei se vocês estão vendo a minha apresentação. Ok, eu vou pôr aqui tela cheia, qualquer coisa vocês me avisem aí se não aparecer, ok? Ok. A minha pesquisa ela foi realizada no um programa interdisciplinar, né, de Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades ligados aqui à FEFELESH na USP. Essa pesquisa teve apoio da CAPES, né, e uma coisa que eu acho legal apontar é que, embora o pós-doutorado a gente não tenha que fazer uma defesa, geralmente a gente faz um seminário final, o meu trabalho ele teve, como se dissesse, até uma banca, porque o seminário contou com a presença do professor Vinícius Vieira, da FAAP, e da Karen Workman, que é uma doutoranda responsável pelo Museu da Pessoa. Bom, vamos lá. Primeiro, falar aqui que, no meu caso, guerras culturais ela é diferente do conceito de soft power, né? Aquele conceito do Joseph Nye, né? Expressão usada na teoria das relações internacionais, para descrever a habilidade de um corpo político, um Estado, por exemplo, para influenciar indiretamente o comportamento e interesses de outros corpos políticos por meios culturais ou ideológicos, né? De uma outra coisa. O início aqui da minha pesquisa, só para vocês terem uma ideia de como que foi o processo todo, porque eu já concluí, essa pesquisa foi concluída no começo de 2021, ela começou pelo meu interesse em tentar entender os debates públicos, os conflitos que ocorrem nas mídias sociais, né? Então, eu peguei, no caso, discussões envolvendo quadrinhos, charges, animações, enfim. E aí eu fiz um trabalho, o primeiro trabalho que eu fiz, que eu apresentei num congresso internacional de comunicação em Madrid, que era uma tipificação desses debates. Então, eu peguei casos como, por exemplo, o debate fechado, que é aquele debate tradicional entre um jornalista e um chargista, um cartunista, enfim, aquela discussão comum só entre eles, uma discussão atomizada, que aí já passa a ser uma discussão pública, né? Uma discussão polarizada, ou seja, uma discussão pública que acaba partindo para os extremos, e aí basicamente ficam apenas essas opiniões extremadas, a questão da apropriação e adulteração, que é o caso de um trabalho aí, por exemplo, esse do meio, que é da carteira de trabalho, que circulou muito nas mídias sociais, em que ela é alterada para um outro significado e redistribuída, e também a questão de engajamento e pressão, né, que é quando um produto cultural, seja uma charge, uma tira, ou qualquer produção desse tipo, ela entra em alguma polêmica e há uma pressão nas mídias sociais e esse produto ele é alterado, né? Então, eu trabalhei um pouco isso, e da China também, essa questão dos personagens que são banidos lá, quando se percebe que é uma crítica ao governo. Enfim, eu trabalhei muito essa questão de cultura de fã, ativismo digital, bolhas e algoritmo. O conceito, eu vou trabalhar muito o conceito do James Davison Hunter, né, desse livro, que é um livro de 1991. Esse conceito, ele tem a ver com essa Kulturkampf, né, essa luta cultural que se dá lá na Alemanha no final do século XIX, no governo Bismarck, que é um conflito entre o governo e a igreja, no tema da secularização do Império Alemão. E o que o James Hunter está observando lá no final dos anos 80? Ele observa controvérsias públicas
de natureza moral que, embora não pareçam importantes, se percebem relacionadas. Então, questões como liberalização ou não das drogas, legalidade ou não do consumo de conteúdo pornográfico, atos anticívicos como queimar bandeira nacional pelos críticos de política externa e defensores da liberdade de expressão, movimentos sociais hoje ligados ao identitarismo, né? Questões como direito ao aborto, união civil homossexual, entre outras, questões relativas à liberdade de expressão, com ambos os lados se acusando de incompreensão, intolerância e de censura. O conflito, segundo o Hunter, né, entre esses grupos que defendem, eles ocorrem entre grupos que defendem avanços de valores e de costumes na sociedade, o que o Hunter ele vai definir como fé, né? Eu coloco isso num outro slide, mas para adiantar, ele usa muito a questão da fé e não da ideologia, porque ele fala que a fé denota religiosidade e sectarismo, né? Então ele afirma que poderia até usar a ideologia, mas acredita que o termo não seria apropriado para essa situação analisada. Então, esse conflito ele vai se dar por uma reação dessas forças conservadoras ligadas às maiores religiões presentes nos Estados Unidos, né? Judaísmo, cristianismo, juntam todos eles, contra os avanços de movimentos sociais iniciados 2 décadas antes, na década de 60. O que vemos hoje é uma evolução desse conflito amplificado pelas mídias sociais. Então, o meu trabalho aqui no meu pós-doc é tentar analisar, eu parto dessa questão histórica dos anos 80 para analisar os conflitos a partir de 2010. Então, aqui, eu vou tentar correr, porque é muita coisa para falar em pouco tempo, mas, enfim, os movimentos sociais, né, dos anos 60, que tem muita relação com o avanço e o aumento do número de estudantes, né, no ensino superior nos Estados Unidos, e com a entrada dessas ideias novas na mídia, né, que é o que vai surgir, o que eles chamam de New Left, né, nova esquerda. O Andrew Hartman é um autor que trabalha bem isso. Em contraposição, vai surgir esse movimento dos neoconservadores, que é um grupo influente composto por intelectuais liberais proeminentes nos Estados Unidos, né? Então, uma das premissas da crítica conservadora nas guerras culturais é a ideia do declínio da cultura americana, e junto com ele surge uma direita cristã que está mais preocupada com a secularização nas escolas e com as mensagens veiculadas na mídia. Aqui, como eu disse, a questão da fé versus ideologia, né, que o Hunter ele vai comentar. O que o Hunter vai falar, como é que se dá esse conflito de ideias, ele vai dizer que o conflito de visões morais ela é liderada por elites culturais, não propriamente econômicas ou acadêmicas, mas o que ele chama de knowledge workers, operários do conhecimento, especialistas de think tanks, lobistas de grupos de interesse, advogados, ideólogos, jornalistas, escritores independentes, líderes comunitários, ativistas de movimentos sociais, colunistas de imprensa, né? Esses operários funcionam como formadores de opinião que potencializam o debate para que eles se espalhem em espaços como as salas dos lares, as mesas dos bares, nas salas de aula, etc. E usariam para isso, né, e o Hunter está analisando isso lá nos anos 80, a televisão, a rádio e a mídia impressa. Esses grupos em si, eles não criam as rupturas na sociedade. O que o Hunter vai analisar, citando o Gramsci, é que precisamente no período de transição, uma transição que ocorre de uma forma repentina na sociedade, ocorre uma divisão entre intelectuais e demais elites culturais. Então, ele vai fazer uma análise aqui que eu não vou detalhar muito aqui, mas do que ele chama de intelectuais orgânicos, né, e intelectuais tradicionais, né, então, que um defende mais a continuidade histórica e o outro defende herdeiros de verdades do passado, né, então tem um pouco dessas ideias, e que essa irrupção teria ocorrido naquele momento por uma transformação na economia industrial, né, com a tração acelerada após a Segunda Guerra Mundial, a emergência dos movimentos sociais nos anos 60 e essa ampliação do ensino superior nos anos 60 e 70. Então, as guerras culturais seriam
um contraponto entre uma filosofia moral conservadora, baseada em valores morais permanentemente fundamentados numa verdade transcendente da natureza religiosa, e uma filosofia de moral progressista, mais baseada na experiência individual subjetiva e na ciência. É um conflito que ultrapassa o campo do debate e visa a hostilidade, tratando o oponente como inimigo. E neste ponto, o conceito de narrativa é muito importante. Não é incomum, né, em debates, a gente ver alguém que vai sempre identificar o oponente, né, ele vai tentar rotular como imperialista, ou globalista, ou militarista, feminista, entre aspas, gaysista, esquerdista, ou fascista, então vai sempre criar um rótulo. Isso é interessante, porque se a gente... Eu fiz essa análise de guerras culturais usando o Brasil, o Reino Unido e os Estados Unidos, né? E no Brasil é interessante que a gente vai ver também esse movimento ocorrer, o movimento que ocorreu nos Estados Unidos entre a década de 60 e 80, a gente vai ver aqui no Brasil também, que é o aumento de grupos organizados religiosos com acesso à mídia e também um aumento, do outro lado, de um público universitário, né, que teve acesso à universidade também com muita força nessas últimas décadas, né? Então, no meu trabalho, eu faço uma análise disso relacionada ao Brexit, ao Trump nos Estados Unidos e ao Bolsonaro aqui no Brasil. Minha pesquisa ela vai falar também um pouco sobre algumas dessas questões mais debatidas nas guerras culturais. Então, no caso, a essa nova crise da globalização e da revolução digital, uma das questões importantes são pessoas que são abandonadas pela modernidade, então uma classe média que acaba sendo aos poucos empurrada para fora do círculo social ali por conta da nova indústria de tecnologia, da automação, enfim, de todas essas transformações que a gente vê, e também um choque que há entre a alta cultura e a cultura da identidade. Então, até eu pego um debate que tem entre o Eagleton e o Scruton, que eles discutem muito dessa questão da fusão da cultura com a economia e do papel da cultura na universidade, né? Uma questão que a cultura antes ela era vista como a salvadora dos problemas do mundo, e hoje a cultura ela faz parte também do problema, né? Eu peguei também uma questão do Steve Pinker, que é bem interessante, que é o que ele chama de progressofobia, que é uma tendência de intelectuais de apagar as conquistas progressistas das últimas décadas, né? Então, para resumir, isso eu tenho até debates que eu pesquiso muito, cinema, quadrinhos, muita gente acha que muitas dessas novidades, né, de inclusão e diversidade, elas são atuais, né? Não, na verdade, elas têm um fluxo, né, uma evolução lá desde a década de 60, até antes, até se for analisar com um pouco mais de atenção, e ela vem aos poucos aumentando essa sua representatividade e as conquistas desses grupos, né? Até eu pus aí a Mary Tyler Moore, por exemplo, que é da presença feminina, o Clube do Mickey também, nos anos 70, no final dos anos 70, que já tinha um elenco já com representantes de várias etnias nos Estados Unidos, o Cosby Show, que era apresentar a família negra de classe média alta nos Estados Unidos, e a série Os Assumidos, que são séries já protagonizadas por LGBTs já nos anos final dos anos 90, começo dos anos 2000. Há questões aqui também que eu faço na minha pesquisa, durante o debate, quem quiser saber um pouco mais, eu não vou me detalhar um pouco aqui, mas é a questão da imprensa nas guerras culturais e como ela retroalimenta polêmicas em busca de audiência. Então tem um pouco a ver também com a questão dos modelos de jornalismo, né, que é muito imediato, muito declaratório. Então tem uma série de questões da imprensa que precisam ser pensadas com muita atenção. Eu, que sou dessa área, fico muito preocupado com isso, e eu fiz questão de trabalhar com mais atenção isso. Aqui são os campos de batalha na cultura, né? Então, na família, né? As questões do papel da mulher, das questões da transformação do núcleo familiar, do que a gente chama de família nuclear, questões da educação, que também são muito discutidas nas guerras culturais. Tanto é que a gente vê muita gente
aqui no Brasil falando, né, em ensino religioso, escola sem partido, enfim, essas coisas. Mídia popular e nas artes, né, então sempre essa questão também de polêmicas envolvendo produções no cinema, nos quadrinhos, enfim, essa semana mesmo já teve uma envolvendo aí o Superman. Questão do direito, né, então quando há algum problema na esfera econômica, os governos passam a prestar mais atenção em projetos de lei visando questões sociais e também identitárias. Isso cria também uma guerra cultural, e eu faço um pouco dessa análise no meu trabalho. Falo também aqui um pouco sobre a questão da polarização moral, usando esses autores, o George Lakoff e o Jonathan Haidt, que eles usam a questão da metáfora familiar para explicar um pouco dessas guerras culturais, inclusive o que ele chama de incoerências simples e duplas, né? Então, por que os mais conservadores, né, os mais ligados à extrema-direita, eles são a favor da pena de morte, e eles não entendem, eles são contra o aborto, eles não entendem por que os progressistas são a favor do aborto, mas contra a pena de morte. Então, eles trabalham um pouco essa polarização, usando como exemplo a metáfora familiar, né, do pai que é mais generoso e do pai que é mais duro com os filhos, né? Interessante essa análise, eu trouxe para a minha pesquisa. Aqui é só para citar que eu fiz também um levantamento sobre... Usando como exemplo a metáfora familiar, né, aqui as pesquisas sobre polarização que eu usei no trabalho. O conceito de polarização afetiva, que eu acho bem interessante, que é lá da Dinamarca, que eu usei... Aqui as pesquisas sobre polarização que eu usei Eu vou passar aqui, só para correr um pouquinho, sobre polarização afetiva. A Christina Ristorff, ela usa essa charge sobre a questão da lei da joalheria, né, que foi uma lei que previa confisco de todo valor acima de 10 mil coroas dinamarquesas para imigrantes em busca de asilo. O que ela vai usar como polarização afetiva é que o governo dinamarquês, que na época ele era um governo mais à direita, né, ele vai mediatizar, né, essa polêmica, vai se aproveitar das críticas levantadas a essa charge, né, que é uma charge que faz uma comparação do governo dinamarquês aos nazistas, né, de estarem confiscando esses bens, e ela vai explicar que essa estratégia foi usada para ofuscar outras 33 outras leis de política imigratória. Então, no final, o governo tirou essa lei de confisco, mas manteve outras 3 leis de política imigratória. Aí tem aqui umas características da polarização afetiva, que precisam ser entendidas como um conflito político à luz da globalização, conflito político mediatizado, modelado para participantes políticos diferentes com ênfase em figuras visuais imaginárias, reconfiguração do nacional simbólico, que necessita uma abordagem não apenas de política institucional representativa, mas sua intersecção com as políticas culturais afetivas. Eu estou já indo para o final, que aí depois, se vocês tiverem dúvida, a gente fala no debate. Então, eu vou destravar aqui dos anos 2010 para frente o que é o grupo identitário, né, o mais progressista, né, e todas essas questões que são muito discutidas, politicamente correto, lugar de fala, racismo estrutural, apropriação cultural, teoria queer, e questões de debate, né, que sempre tem essa questão polêmica de abrir espaço para o outro falar, essa questão do que são esses identitários engajados, da intensa fragmentação que existe entre eles, o que causa um problema também na hora de ter uma união política para defender essas questões. Os movimentos são críticos a instituições tradicionais de mediação de política, né, são mais horizontais, não têm liderança, e defendem uma reversão da narrativa histórica fundadora, né, então são críticos ao cânone tradicional. E nós temos do outro lado, né, o conservador reacionário, grupos que têm, primeiro, interesse econômico estrutural, um segundo que tem um egoísmo social e de falta de perspectiva, que é essa classe média que foi prejudicada por essa globalização dos últimos anos,
com essa parte de mudanças tecnológicas, e o grupo mais ruidoso, que são desses antiglobalistas, né, que aproveitam as contradições do campo progressista para defender que existe uma agenda ideológica e uma disputa mundial para derrubar a civilização ocidental judaico-cristã e fazem uma crítica às instituições tradicionais, universidades, organizações internacionais, fazem uma crítica ao pós-modernismo. E aí eu vou falar um pouco sobre o locus deles, né, onde que eles atuam mais, questão dos formadores de opinião nesse grupo, uma questão que talvez vocês tenham ligando a identidade, né, que alguns autores, como a Ashley Jardina fala, a questão da branquitude, né, nesse grupo, e uma outra questão importante que é como a extrema-direita usa o corte de classe, né, para trabalhar um pouco essas questões e como, por exemplo, eles conseguem atrair o voto negro nos Estados Unidos, né, o Partido Republicano, a cada eleição ele aumenta a atração do voto da comunidade afro-americana. E, por fim, eu trabalho a questão da liberdade de expressão e de imprensa, discutindo como que a legislação dos países que eu analiso, no caso Estados Unidos, que dá uma abertura ao discurso de ódio, a Alemanha que não dá, né, a lei deles proíbe, e como isso tem sido tratado no Brasil, né, com várias questões que são judicializadas, né. Então, eu trabalho um pouco usando como objeto de estudo aqui, no caso, os quadrinhos, né. E aqui, considerações finais, guerras culturais afetivas em ação contínua com exploração política, crise na sociedade e desejo de mudança no campo dos valores culturais, necessidade de dois grandes grupos antagônicos engajados nas mídias sociais em postos de influência cultural, com capacidade de gerar hostilidade, questão dos knowledge workers, né, e as mídias sociais, que têm um desejo de mudanças, eles querem um desejo de mudança na mesma velocidade daquelas de viés tecnológico, e essas variáveis, né, que são políticas, os algoritmos, os robôs, questão da educação e da literacia digital para combater fake news e desinformação, e discussões sobre guerras híbridas, né, como que governos poderiam estar agindo por trás para provocar esse tipo de discussão. Enfim, eu tentei resumir ao máximo possível aqui, eu não sei se eu consegui, estourei o prazo aqui um pouco, mas a gente deixa outras questões para falar aí durante o debate, ok? Muito obrigado. Muito obrigado, Selby Pegoraro, pela sua apresentação. E, então, vamos passar para a segunda apresentação dessa mesa 3, dessa tarde de trabalhos aqui. A apresentação de Daniela Olímpio. Daniela Olímpio vai apresentar Retórica entre Direito e Economia, o princípio do equilíbrio e o impeachment de Dilma Rousseff. Daniela Olímpio, ela é professora adjunta da Universidade Federal de Lavras, doutora em Direito e Sociologia pela Universidade Federal Fluminense. Ela é pós-doutoranda em História do Pensamento Econômico e pesquisa Justiça Tributária e Linguagens. E, Daniela, se você quiser acrescentar alguma informação profissional biográfica, também pode ficar à vontade. Caso queira ter uma apresentação mais completa, você tem, a partir de agora, 20 minutos. Fica à vontade. Obrigada, boa tarde a todos. Agradeço ao Wanderson pela mediação da mesa, estar conosco hoje. Cumprimento também os colegas que dividem comigo a apresentação do Selby, e acho que, de alguma forma, dialoga com o que eu pretendo pesquisar. E também cumprimento o Rodrigo Zani, que também divide a mesa. Eu estou aqui fazendo deu certo, né? Estava na dúvida se eu ia conseguir ou não compartilhar a tela, mas já está aí, acho que vai dar tranquilamente. Diferente do colega, do Selby, minha pesquisa está ainda de forma bem embrionária, bem no início, apesar de eu estar já completando o primeiro ano de pós-doutorado na USP. É uma pesquisa que se prolonga no próximo ano, então acho que o desenvolvimento, talvez numa próxima edição de seminário, talvez eu consiga, de forma
de uma forma melhor, trazer mais resultados. Mas o que eu vou apresentar agora são bem as linhas escolhidas nesse ano, de leituras e de diálogos, principalmente com o meu querido supervisor, professor Francisco Queiroz, que acolheu tão calorosamente a ideia do projeto, e eu aqui de Minas Gerais, aproveitando todo esse tempo remoto, pude também ver inserida nesse programa e dialogar de forma tão rotineira que talvez nem se antes, né, eu conseguiria com a coisa do trânsito, de ir presencialmente, retornar, como foi meu doutorado. De alguma forma, essa pesquisa ela é uma continuidade do que eu vim traçando no doutorado. Eu sou do direito e do direito tributário. E na universidade eu sou professor tributário. E desde o doutorado eu tenho direito tributário, principalmente nessa perspectiva sociológica, histórica e política. Então, é quase que eu saio do direito tributário para retornar a ele, talvez daqui a pouco mais adiante. A pesquisa sobre o sistema financeiro e o sistema tributário tem me dado muito mais de perspectiva histórica e política do que dogmática jurídica. E assim tem sido também agora a experiência no pós-doutorado. A pesquisa é uma pesquisa que, colocando em outras palavras o que está aí no título, né? Ela diz sobre os princípios, o embrião das normas, né? Como que uma norma de direito tributário, tão calcada em poder e política, em histórias, em experiências, em narrativas e retóricas, ela chega, né, a esse sistema já pronto e dado que justifica relações entre fisco e contribuinte. E o princípio do equilíbrio é um princípio que foi escolhido aqui como objeto de observação, mas, na verdade, a pesquisa ela não é sobre o princípio do equilíbrio ou sobre um princípio de sistema tributário. Tantos outros princípios, eles talvez também estejam nessa mesma linha de poder fazer essa averiguação de retóricas e de construções de narrativas para poder chegar onde... Mas o princípio do equilíbrio ele foi tomado principalmente diante de um fato, né, marcado e conhecido e tão revisitado também pela literatura, que foi o da presidente Dilma Rousseff, né? Eu acho que agora, passado 2 mandatos posteriores, né, após o impeachment, a gente consiga olhar com mais clareza, né, o movimento, a fenomenologia que se estabeleceu ali retoricamente entre direito e economia, de alguma forma, começou a ser construído em termos de princípios financeiros e tributários, a partir de todo o acontecimento, golpe ou não, do que se deu com o impeachment de Dilma Rousseff. Então, esse é o meu projeto, a retórica entre direito e economia, o princípio do equilíbrio, como sendo um escolhido dentre tantos outros que fortalecem esse sistema. O princípio da simplicidade no direito tributário também poderia ser usado. Praticidade, né, de uma racionalidade média, de um aproveitamento para fins de regularizar ou de pôr uma tábua rasa em cima das relações jurídicas, tantos outros princípios que nesse conjunto aí dizem a mesma nota, né? Então, o princípio do equilíbrio e o impeachment Rousseff, né? Não sei se para passar, como é que eu faço aqui? Se eu consigo fazer, senão eu vou... Eu falei para mim que eu ia passar apenas uma vez e que se eu não conseguisse passar, eu ia deixar a apresentação assim mesmo e depois eu iria... Mas parece que não consegui, né? Então, eu vou me furtar a continuidade da apresentação e vou só ficar na fala mesmo, porque senão eu vou ficar perdendo tempo aqui não conseguindo, porque no teste eu já tive dificuldades para poder fazer isso, né? O objetivo principal do meu trabalho, eu estou aqui na minha tela do lado, então vou pedir licença para fazer leituras, que é o que eu colocaria na tela,
é realizar pesquisa acerca de narrativas econômicas. Nesse sentido, um pouco, vi algum diálogo com a pesquisa do colega do Selby anterior, né, ele falando de narrativas em relação às mídias, mas acho que nesse sentido dialoga um pouco com o que eu estou pretendendo investigar. Então, narrativas econômicas, teóricas e não teóricas, né? Existe toda uma escolástica acadêmica, né, de escola do pensamento. Existe também a escola de jurisprudências, existe a doutrina, né? Existe o debate que foi traçado no impeachment de Dilma, defesa e acusação, existem os pareceres jurídicos, contas das casas legislativas e dos infinitos e variados de formas de jurídico. Então, narrativas econômicas teóricas, mas narrativas econômicas também não teóricas, né? Aquelas que se estabelecem em corredores, aquelas que se estabelecem também como opiniões em redes sociais, que se estabelecem como políticos e legislativos, que se estabelecem até de forma de boatos e que possam também compor um espaço que a gente possa chamar de narrativas econômicas. Então, narrativas teóricas e não teóricas que enviesam escolhas políticas e seus desdobramentos em tecnologia jurídica entre direito e economia, especificamente o objetivo da elaboração do princípio do equilíbrio fiscal a partir do julgamento de Dilma. Esse é o objetivo desenhado do trabalho. E, de alguma forma, ele vem dentro do que eu coloquei, né? Meu doutorado ele já vinha estabelecendo uma relação do direito tributário numa ideia sociológica. Então, a minha pesquisa de doutorado na Universidade Fluminense, no Rio, em Sociologia do Direito, foi traçar movimentos históricos que pudessem a gente tem de sistema tributário constitucional, né? Não numa perspectiva de história das constituições, muito mais de histórias de movimentos, de diálogos e de revoltas e de ações entre sujeitos apolíticos, né? E que pudessem contribuir com o que a gente chama hoje de sistema tributário nacional. Então, de alguma forma, foi embrião do que tem lá, né? E peço licença para fazer essa leitura também. A linguagem econômica, enquanto resumo do meu projeto, né? A linguagem econômica, enquanto composta de campos adescobertos da sua própria ciência, sendo essa ciência econômica, inclusive, essa ideia das narrativas econômicas, uma marca da própria ciência econômica, ou ciência política econômica. Então, a linguagem econômica é condutora da praxis e também é influenciada pela praxis, né? A linguagem econômica se relaciona, ela tanto é causa quanto também é efeito da praxis. A interpenetração entre economia e direito dar princípios que desenham a propriedade privada, as trocas de dado, a lógica da racionalidade, destacando mais de perto em direito tributário, na contemporaneidade, princípios como a praticidade tributária, a simplificação, o equilíbrio de contas. Essa pesquisa, então, busca analisar as relações entre direito e economia através de extracientíficas, tomando por objeto específico o escopo retórico do princípio jurídico do equilíbrio fiscal, elaborado na praxis do julgamento de impeachment de Dilma Rousseff. Antes que discursos, a ideia é investigar a analogia dos discursos entre política, direito e economia. A justificativa eu já falei, estou colocando aqui, né? Das narrativas eu também já meio que pontuei, estou me fazendo a minha cola aqui. Então, a gente observa como os discursos políticos, né, dentro dos palanques do Congresso Nacional, especificamente no julgamento da Dilma, eles foram acalorados, né, de determinadas posições prévias que nós já sabemos que são panos de fundo de tudo aquilo que é expressado. Isso também é muito marcante na ciência econômica, quando a gente observa que tem econômicas
mais desenvolvimentistas, mais fiscalistas, que usam de racionalidades que são ideológicas também, né? E muitas vezes a gente vê isso nos discursos empobrecidos politicamente falando, porque não são discursos de uma racionalidade, de uma retórica mais refinada, pelo menos no Brasil, na grande maioria não. Então, são discursos que são apaixonados e envolvidos de temas que atravessam a própria retórica, mas que são, de alguma forma, ou podem ser, de alguma forma, resumidos dentro de linhas ideológicas pró ou contra a atuação do Estado mais social, uma atuação do Estado menos social. Todos esses tipos de discurso a gente observa, seja no campo político, seja no campo jurídico, seja no econômico, essas escolas de pensamento, elas são muito marcadas, né? E dos filtros que a gente possa fazer em relação a aos discursos, é possível a gente afunilar para essas ideias e essas defesas, né, de pensamentos econômicos que são movidos de alguma forma historicamente, né? O próprio colega Selby estava comentando sobre o quanto que esses discursos de crise, eles são usados de forma impensada, como se algo brotasse do nada. É um pouco disso também aqui, para dizer que existem escolas históricas de pensamento e paradigmas do qual nós nos filiamos e que, de alguma forma, os discursos expressam e as crises expressam também essa historicidade, né, ideológica, principiológica, e que tentam encontrar uma certa linha de argumento atual e jurídico para poder consolidar ou dar o seu... essas narrativas a gente encontrou muito presente, e por isso que a escolha desse marco temporal, né, do processo de impeachment ainda é muito atual e merece ainda muito estudo, porque a partir desse lugar, né, desse campo, a gente consegue fazer ainda muita pesquisa e muita ciência e muita ciência social, né, sobre o discurso, sobre a retórica, sobre... Enfim. Né, eu coloco também que a partir desse paradigma, a gente, principalmente no governo seguinte, no governo do Michel Temer, né, como princípios jurídicos foram se fortalecendo também desde em Temer, com a emenda constitucional 95, do congelamento do teto dos gastos, há uma conexão direta com os discursos que vinham sendo travados dentro do debate do impeachment. Discursos esses muito baseados na ideia, né, principalmente aqueles que defendiam o impeachment, estivesse guardado todo esse paradigma que nós viemos colocando sobre a ideologia que sustenta o discurso, mas o discurso que se chegou era a necessidade de equilíbrio de contas públicas, a necessidade de controle de gastos, a necessidade de uma racionalidade, né, com o orçamento público e de controle públicas, né? Com o governo Temer, isso se consolida de alguma forma, que é basicamente com essa emenda 95 do congelamento dos gastos e uma política e um programa social, nós acompanhamos aí de bloqueio e de combate, né, a um desenvolvimento social foi fortemente travado no governo Bolsonaro. A gente acompanha esses desdobramentos. No governo Temer, com uma racionalidade maior, no governo Bolsonaro, com um lógico maior. Mas tudo em continuidade àquilo que se estabeleceu como um marco. Aquilo que se fala, o que se chamou de golpe, né, em relação ao que aconteceu no processo de impeachment, e esse discurso de é jurídico ou é golpe, ele também desdobra nos governos seguintes, no governo Temer, com a racionalidade de políticas constitucionais, de alteração da Constituição, fortalecimento de uma ideia de equilíbrio que seja equilíbrio orçamentário, e no governo Bolsonaro já com uma radicalização de discursos não jurídicos, de discursos ideológicos que, de alguma forma, vieram também a consolidar
essas outras retóricas, essas outras narrativas que estavam ali desde o governo de Dilma. Estou aqui já nos meus 5 minutos, eu vou então concluir, aproveitando a chegada do Wanderson aqui. Né? Eu usei várias bibliografias e marcos teóricos, de alguma forma dialogam e convergem nesse tipo de pesquisa. Né? Quando a gente fala de questão jurídica e equilíbrio, tem um monte de literatura sobre o processo de impeachment, sobre os fiscais, sobre essa evolução desses temas. Quando a gente fala especificamente do tema político do impeachment, também golpe, não golpe, né? O lulismo e a era Dilma, a gente também encontra diversas bibliografias que nos auxiliam aí na pesquisa. Mas, basicamente, duas, e anteriores a essa discussão, é que me fortalece em termos de trazer algo que possa contribuir academicamente com a pesquisa, a partir dessas literaturas, mas também contribuir com uma perspectiva das narrativas econômicas. Então, eu queria fechar falando da McCloskey, né? Retórica na Economia, é um texto e é um marco teórico fundamental, e a partir dele que assim, as primeiras leituras e recortes de pesquisa já estão sendo feitos, né? De poder traçar a economia e essa linha fenomenológica do acontecimento econômico enquanto narrativas, enquanto discursos, confusões que formam um campo que a gente pode chamar de metafísica da economia. Né? A economia como essa complexidade, né, de vontades, de sujeitos, de interesses que se entrecruzam. Então, basicamente, para além de o marco teórico presente em assunto do impeachment e do princípio, a gente tem o pano de fundo, que é a fenomenologia da discussão, da formatação de um discurso econômico. Né? E o segundo texto, né, Schiller, que foi Nobel de Economia, Narrativas Econômicas, onde ele também fala isso, as narrativas econômicas, que é diferente de retórica econômica. Né? As narrativas como sendo um campo de ebulição para compor uma retórica. A narrativa como sendo um assunto de restaurante, de botequim, assunto de muito mais midiático, né? Que a mídia acaba contribuindo muito também para a formatação de uma retórica econômica que vai influenciar futuramente em bases normativas, como é a questão do direito tributário. Então, esses dois autores, basicamente, são o marco teórico primeiro da pesquisa, para desembocar em outros tantos aí que vão apenas, ou de alguma forma apenas não, mas que vão alimentar, né, essa linha de raciocínio. Peço desculpa por ultrapassado o tempo também, pela minha fala truncada, mas agradeço pela audiência e cumprimento os colegas mais uma vez aí. Obrigada. Ok, então, muito obrigado, Daniela Olímpio, pela sua apresentação. Então, no prosseguimento, vamos agora ouvir a apresentação de Rodrigo Medina Zani. Rodrigo Medina Zani vai apresentar o trabalho Quando o Velho Mundo Agoniza e o Novo Tarda a Nascer. Crise capitalista e recrudescimento do autoritarismo político no Brasil. Uma análise sócio-histórica do tempo presente. Rodrigo Zani, ele é professor de História das Relações Internacionais do Departamento de Relações Internacionais da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, a IPEM, da Unifesp. Atua também em instância de pós-doutorado no Departamento de História da Universidade de São Paulo. Ele é historiador, bacharel pela FEFELESH e licenciado pela Faculdade de Educação, também da USP, onde concluiu doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da USP, com a tese Integração e Identidades em Conflito, as políticas culturais dos Estados Unidos para a América Latina durante a Segunda Guerra Mundial e a montagem do moderno sistema pan-americano, os casos de Brasil, México e Argentina, que foi vencedora no prêmio Tese Destaque USP, na modalidade interdisciplinar,
e cujas pesquisas foram realizadas, em parte, com bolsa do Instituto de Investigações Históricas da Universidade Nacional Autônoma de México. Coordena o grupo de pesquisa Conflitos Armados, Massacres e Genocídios na Era Contemporânea, da Unifesp. É autor de livros como Sangue que não Seca, o Estado Islâmico, A Crise de Hegemonias, Novas Estratégias do Imperialismo, publicado pela editora CRV em 2018, Identidades em Guerra, Imperialismo e Cultura nas Relações entre Estados Unidos e América Latina durante a Segunda Guerra Mundial, também pela editora CRV de Curitiba, mais de 2015, e Conflitos Armados, Massacres e Genocídios, Constituições e Violações do Direito à Existência na Era Contemporânea, pela editora Filotraço de Belo Horizonte, publicado em 2013. Portanto, Rodrigo Zani, a palavra está contigo, você tem 20 minutos. Obrigado a todas e todos. Inicialmente, eu agradeço aos organizadores deste evento, que é um importante marco, né, fazer ciência nesse momento, reunindo aqueles que podem comunicar resultados parciais ou finais de suas pesquisas, é, desde já, um ato de resistência, não só ao movimento anti-ciência, mas à destruição desse que é um dos sustentáculos fundamentais do Estado soberano, o domínio técnico científico. Agradeço ao nosso mediador, a todo o pessoal do apoio técnico, a Daniela Elceubi, com o qual vamos poder trocar aqui reflexões e mútuas contribuições para as nossas investigações. Todas elas eu vejo firmemente encravadas no tempo presente, e mais, almejando a superação das não poucas contradições que no tempo presente se impõem. Pois bem, o título do trabalho aqui lido, primeira parte, quando o velho mundo agoniza e o novo tarda a nascer, tem origem em parte dos textos carcerários do italiano Antonio Gramsci, em particular o excerto onde ele afirma: o velho mundo agoniza, um novo mundo tarda a nascer. E nesse claro escuro irrompem os monstros, ou seja, ele fala da decomposição de determinadas estruturas sociais e o momento em que, na marcha dialética da história, aquelas que se apresentam em forma de síntese ainda estão na forma incipiente. Então, nesse relaxamento, digamos, de estruturas e estamentos sociais que os fantasmas do autoritarismo político, os espectros da violência política passam a circular. Isso diz respeito ao período histórico que nós estamos atravessando, que é distinto daquele de Antônio Gramsci, o do nazifascismo, como expressões de violência política institucionalizadas, mas há importantes pontos de contato que nos permitem aqui pensar o tempo presente, Isso porque o período em que nós estamos demonstra de forma aguda a correlação que havia ao tempo de Gramsci entre crise capitalista e a escalada da violência política institucionalizada em parte significativa do sistema mundial. O fenômeno, assim sendo, não é nada novo, porque estamos chafurdados nele. Pelo menos desde a crise de 1929, uma nova direita, aspas, nesta caracterização, logrou se estabelecer não apenas sobre o aparato institucional, jurídico, formal de estados europeus e também fora do ambiente europeu, mas, para isso, assentando-se sobre uma complexa base social fustigada pela crise do capitalismo internacional e que, portanto, nos direciona para a compreensão desses fenômenos de violência política institucionalizada, a investigação sobre o caráter de classe dessa sociedade. Seguindo um pouco a pista, a senda aberta em termos de exploração, por um autor muito interessante, dos anos 1970, falando do auge da sua produção, o Erich Fromm, que propôs uma análise da psicologia do nazismo a partir do caráter de classe da sociedade alemã.
distintos, então, como nova direita, de uma direita, digamos, tradicional, porque essas costumam ser tipificadas como ciosas dos valores monárquicos, não é? De um mundo anterior, do antigo regime, não é? E firmemente, então, identificadas com a moral cristã, em menor medida, no caso do nazifascismo, evidentemente, algo muito mais marcado no fascismo italiano. E constituindo-se, ou imaginando constituírem-se como oligarquias econômicas e elites políticas tradicionais. Os fascismos europeus desses anos 1930, pelo contrário, dirigiam seu discurso na mão oposta de direção às camadas sociais mais pauperizadas pela crise capitalista, ou seja, os status baixos das classes médias e, sobretudo, trabalhadores pobres, valendo-se para isso de muitas das estratégias das esquerdas de massa do século XIX, conjugadas para aquele novo momento, né, a novíssimos instrumentos propagandísticos. O intuito aqui de colocar em contato esses processos históricos distintos e apartados por uma longa temporalidade é o de afirmar que haveria, portanto, nexos históricos entre a mais severa crise já experienciada sob o signo do capital, uma crise estrutural do capitalismo internacional, desencadeada em 1929, e a constituição dos fascismos nos anos 1930 e 1940, desde a sua forma embrionária do fascismo italiano, àquela consolidada do nazifascismo alemão, passando por regimes que a gente pode dizer aparentados, como afirmou Eric Hobsbawm na era dos extremos, não é? Casos do salazarismo português, do franquismo espanhol, suas expressões, portanto, ibéricas, não é? Até mesmo o militarismo japonês. E a condenação do mundo a uma segunda guerra, tanto como conflito intercapitalista, quanto interimperialista, quanto como guerra contra-revolucionária, esperando-se que nela fosse estancada a Revolução Soviética, iniciada em 1917. Não é? Então, há pontos de contato que precisam ser, então, explorados, não porque a história venha, como afirmara Toynbee, a se repetir, ela não o faz, mas os fenômenos econômicos nos ciclos de acumulação do capitalismo histórico guardam importantes correlações, não é? E o intuito aqui é de seguir um pouco também a linha guia que informa que no momento agudo da crise econômico-social são oportunizados os cercos políticos, o que viabiliza então a ascensão de forças políticas que até então habitam os subterrâneos dessas estruturas sociais. O caso da ultradireita, não é, que assaltou o poder nos anos 1930 e 1940. Assaltou, eu relativizo esse termo, porque não nos esqueçamos que o nazismo ascendeu pela via eleitoral, não é? E, guindadas as mais altas estruturas de poder, também forças de uma ultradireita internacional, internacionalmente articulada, valendo-se, então, de uma curva de declive histórico deste atual ciclo de acumulação capitalista, que é o ciclo hegemônico correspondente norte-americano, inaugurado no final da Segunda Guerra Mundial, a bem da verdade, ainda em 1944, quando esboçadas as instituições de Bretton Woods, não é? E asseverada esta curva de declínio nos anos 1970, com a crise de superprodução, ela é iniciada ali, na verdade, mas aprofundada em 2008, com a crise dos subprimes e a bancarrota capitalista, então, determinada também pelos aspectos mais nefastos da pandemia mundial de Covid-19. Bom, em 1973, nós temos, portanto, o fim de uma longa curva de aclive do desenvolvimento capitalista inaugurado no pós-Segunda Guerra Mundial. O Hobsbawm chega a falar de uma era de ouro do capital para essas primeiras décadas do pós-Segunda Guerra, para então o advento da crise do modelo econômico do pós-guerra, né, anunciando uma longa e profunda recessão de todo o mundo capitalista avançado, com a conjugação de baixas taxas de crescimento e altas taxas de inflação. E é exatamente esse quadro de debilidade econômica absolutamente aguda que possibilitou
as ideias neoliberais, cuja elaboração é bastante anterior, né? A Sociedade Montpellier, né, nasce também do imediato pós-Segunda Guerra Mundial, mas só ali passam a ganhar terreno, não é? Nos anos subsequentes, sobretudo, com o acelerado compasso do agravamento da crise capitalista e o achatamento exatamente das classes médias que serviriam da sua mais expressiva base de apoio, em várias realidades, não é? Os mesmos estratos sociais, diga-se de passagem, que enlutaram o fascismo, não é? Migraram para esta nova concepção de correlação entre político e econômico para a determinação das relações sociais. Pois bem, o receituário neoliberal passaria, então, pela prescrição de um Estado forte, conforme nós sabemos, para a destruição dos sindicatos e sufocamento de quaisquer outros esforços de organização da classe trabalhadora, não é, frente à necessária decomposição de políticas sociais, da própria caracterização do estado de bem-estar social nascido do pós-Segunda Guerra, né, para a reconstituição de taxas médias de lucro das classes proprietárias, ao mesmo tempo que um Estado fraco, né, exatamente para abnegar na sua institucionalidade de gastos sociais absolutamente fundamentais, não é? Sob o argumento da estabilidade monetária. Ainda assim, os anos 1970 não assistiram à aplicação das políticas neoliberais, podemos dizer. Oportunidade que surgiria apenas na passagem para o início da década posterior, com o aprofundamento do abismo econômico e o consequente agravamento das crises sociais, tanto no núcleo orgânico do capital, ambiente das potências de capitalismo desenvolvido, quanto nas realidades de capitalismo periférico, onde elas são muito mais asseveradas em razão da própria divisão internacional do trabalho e a condição mais aguda da expropriação da força de trabalho que provém desse ambiente periférico. É desse momento histórico que, então, provém dos mais marcantes caracteres do ideário neoliberal, o anticomunismo. Esse aspecto teve origem em 1978, quando do início do que a gente pode chamar, parte da historiografia especializada o fez, a maior parte, não é? Uma segunda Guerra Fria após a intervenção militar soviética no Afeganistão e a decisão norte-americana de incrementar uma nova geração de foguetes nucleares na Europa Ocidental. É a partir daí que o regime capitalista, a partir do ideário neoliberal, não é? Afirmado na institucionalidade inglesa e norte-americana com a chegada de Ronald Reagan e Margaret Thatcher ao poder, assume o anticomunismo como traço característico para a conformação de um neoliberalismo político, identificado, portanto, como um regime de direita, não é? E é nesse quadro que, em 79, a Thatcher é eleita na Inglaterra com o propósito de implementar o programa neoliberal em um país de capitalismo avançado, mesma finalidade assumida pelo governo Ronald Reagan, eleito nos Estados Unidos no ano imediatamente seguinte, não é? Ambos proclamados lideranças de uma direita política firmemente engajada na missão de conter o comunismo internacional. Dessa forma, a vaga neoliberal avança pelo espectro europeu, caracterizando no decurso daquela década todo o ambiente de corrida concorrencial capitalista. Já a segunda metade dessa década, contudo, demonstrou a capacidade de o neoliberalismo compor-se não apenas com a direita, mas com distintos regimes políticos, deixando de ser monopólio de governos de direita. Foi possível, graças a graves distorções, sublinhe-se, de toda sorte, um neoliberalismo de esquerda, como expressão das mais dramáticas daquilo que o próprio Antônio Gramsci, que invocamos no início dessa comunicação, conceituaria como transformismo, não é? Deslocando a análise para o espectro latino-americano, cujos experimentos neoliberais foram montados primeiramente no Chile, sobre a ditadura militar de Augusto Pinochet, patrocinada, por sua vez, pelos governos de Reagan e Thatcher, a profusão do ideário neoliberal em distintos governos foi viabilizada pelo fim do processo histórico da Guerra Fria e como das consequências do consenso de Washington, que no lugar daqueles convencionais tratados armisticiais que são tão comuns
a análise da tratadística internacional, não é? Lavou os termos dos vencedores como uma espécie de bula prescritiva para países, então, do chamado Terceiro Mundo. E quando, no final dos anos 90, o neoliberalismo demonstrava parte de suas mais brutais consequências, a saber, em 1997, a crise financeira internacional iniciada na Ásia, em 98, a crise financeira na Rússia, em 99, a crise financeira no Brasil. O início do novo milênio pariu o que pareceu um novo consenso político latino-americano, mas que, desgraçadamente, essa é uma afirmação de todo minha, para os seus próprios destinos, não apenas abnegou de romper com o programa neoliberal, senão o aprofundou sob vários aspectos as suas agendas, evocando miragens como a de uma possível conciliação de classes, governos que a gente pode caracterizar, eu assim o faço, de frente progressista, reeditam o já malfadado transformismo de que dizia Antônio Gramsci, desconsiderando os destinos amargados pelos regimes que, carreados pela esquerda francesa no início dos anos 1990, ali o neoliberalismo de esquerda assume sua primeira forma com o governo de François Mitterrand, rapidamente encontraram-se com os limites impostos a si pelo próprio financismo, não é? Marcado o fim dessa década pelo desemprego agudo que varreu várias das suas realidades, os motivadores da crise geral que acometeu suas mais expoentes realidades tiveram como componentes um nível de consumo ultrapassando a produtividade do trabalho, o desemprego tecnológico e, por fim, o desmonte do estado de bem-estar social decorrente da implementação de reformas neoliberais pelas não tratadas mazelas do desemprego e da pobreza. Em maior ou menor grau, todos os países da América do Sul enfrentaram crises, podemos dizer, similares nesse mesmo período. Pois bem, do descontentamento geral com os fracassados experimentos neoliberais no Cone Sul, ascende então uma nova esquerda que, com expressivo sucesso eleitoral e iniciais índices massivos de popularidade, manifestava potencial de romper com a agenda neoliberal, beneficiária do setor especulativo do mercado financeiro, mas não o fez. Em nome da conciliação de classes, sempre invocada em algumas determinadas discursivas, governos de frente popular, então, com maior ou menor intensidade, mantiveram políticas de austeridade fiscal, privatizações, uma reforma da Previdência, no caso brasileiro, absolutamente destrutiva, não é, em termos de conquistas históricas, criminalização de movimentos sociais e desmonte também de direitos. Dessa novíssima fase de transformismos tem centralidades os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff no Brasil, e de Nestor e depois Cristina Kirchner, egressos do peronismo, ambos na Argentina. Noutra frente, o consenso político de uma nova esquerda assumiu também a forma bolivariana, casos da Venezuela, de Chávez e Maduro, e Bolívia, de Evo Morales, onde novos pactos sociais levaram à promulgação de constituições de caracteres, podemos afirmar, mais populares, contudo, incapazes de romper com as engrenagens do capitalismo internacional e, com isso, com oligarquias econômicas locais e os motivadores causais de suas mais graves contradições internas. Os seus respectivos sistemas políticos são palcos hoje dos mais severos cercos, no caso venezuelano, inclusive militar, engendrados pelo imperialismo, com o apoio das respectivas burguesias locais. Ainda que em termos de políticas sociais tenham esses governos logrado importantes avanços, não é? Implementando programas de transferência de renda e de geração de empregos ao tempo de uma curva de aclive bastante efêmera, não é, da economia internacional, animada pelo preço internacional das commodities, sem promover mudanças estruturais na economia, acompanhadas da institucionalidade da política, estariam elas fadadas, essas políticas, a serem sufocadas no tempo de uma única geração de um novíssimo tipo de culto à personalidade que esse ciclo produziu na realidade latino-americana. Gravitando o pêndulo das mentalidades políticas para a direita, dado o malogro desse novo consenso de esquerda, a partir do esgotamento das políticas de conciliação de classes, todo o campo progressista, incluso as organizações que jamais dormiram nessa espécie de canto
não é, de sereia, e incluso fizeram oposição de esquerda a essas ditas esquerdas, não é? Acabou obrigado a estratégias defensivas para um novo e tétrico momento de recrudescimento do autoritarismo político, caso dos mais emblemáticos, o do Brasil. Não é? É aí que se abre, então, uma nova era para a política brasileira, com o ascenso de uma nova direita, não é? Articulada internacionalmente. Na América Latina, o início da segunda década do novo milênio gritava, então, os insuperáveis limites dos governos de Frente Popular, que desde as suas contradições internas, então, alimentaram os próprios interesses que os defenestraram do poder. Em Honduras, é o caso da prisão do presidente Zelaya e de sua deportação. No Paraguai, o golpe parlamentar que destituiu Fernando Lugo. No Brasil, o escárnio público do processo de impedimento, que, como ato supremo, teve uma de suas mais ladravazes composições parlamentares, invocando Deus e os valores da família para desfechar o golpe que demoveu Dilma Rousseff do poder. A síntese desse processo dialético na política latino-americana se tornou uma de suas mais graves composições políticas. Maurício Macri, na Argentina, Sebastián Pinera, no Chile, Michel Temer e depois Jair Bolsonaro, no Brasil. Nessa nova quadra histórica, a internacional e liberal seria coordenada desde os Estados Unidos, tendo como satélites subordinados as forças lideradas por Bolsonaro, Viktor Orbán, Salvini e os Le Pen, desde a França. Mais 5 minutos, é isso? Já esgotou seu tempo. Queria que você... Tá, vou concluindo aqui então. O protagonismo cada vez maior desses que há pouco tempo eram meras figuras anedóticas nas suas respectivas arenas políticas, tanto no velho continente quanto na América, diz respeito aos efeitos da crise capitalista que tem apontado para a manutenção das taxas médias de lucro, para a decomposição ainda mais severa das regulamentações do trabalho, das leis protetivas do trabalho, de serviços públicos e de gastos sociais, demandas já conhecidas do neoliberalismo, que agora são abraçadas por formas distintas das convencionais direitas e esquerdas neoliberais, levando a uma cada vez maior pauperização dos status baixos das classes médias, que nessas realidades, junto de parte significativa de trabalhadores precarizados, desempregados e miseráveis de toda sorte, desiludidos com o que identificam como uma velha política, têm se inclinado ao apoio de projetos reacionários e de gritas histéricas de ódio, somando-se a elas, não é, o obscurantismo, a anticiência e digamos, a incorporação do ânimos de violência como forma de correlação política pela via tácita. Haveria muito mais a dizer, mas já sabedor do pouco tempo que tinha, resolvi me limitar a apresentar os termos conjunturais que explicam o fenômeno, por mim, investigado nessa instância de pós-doutoramento. Procurei termos colocado esses elementos conjunturais de forma minimamente coerente. Haveria muito mais a dizer, mas estou à disposição para os esclarecimentos que considerarem necessários na rodada de perguntas. Muito obrigado a todas e todos, mais uma vez. Muito obrigado, Rodrigo Zanni, pela sua apresentação. Passemos agora ao momento do debate, da interlocução. Teoricamente não, de fato, temos até 15h55 para encerrarmos essa mesa, porque depois teremos uma outra atividade, com a qual essa não pode ser, enfim, simultânea, que é a conferência de abertura, né, do evento com Tânia De Luca, que vai falar a partir das 16 horas, previstas 16 horas. Então, a gente tem aqui mais ou menos uma meia hora, talvez, ainda. Então, ainda é possível falar um bocado de coisa. Bem, vou proceder da seguinte maneira. Antes de mais nada, mais uma vez, agradecendo aí a presença dos colegas, com 3 trabalhos muito pertinentes, muito importantes, né, tentando pensar e produzir, fazer sentido da história no tempo presente. E
Bem, aconteceu um contratempo, começou a cair uma chuva forte, vou ter que fechar a janela. Acontecem transmissões remotas. Pronto. Janelas fechadas. Bem, a gente não pode desperdiçar fresco aqui na savana brasileira. Então, e as chuvas são raras também, né? Então, o ar é raro, a chuva é rara, então você tem que se equilibrar aqui como você administra a sua vida doméstica. Mas, enfim, vamos lá. Eu vou fazer algumas considerações muito brevíssimas antes que vocês possam se perguntar aquilo que desejarem. Bem, a impressão que eu tenho do trabalho de vocês três é que vocês três parecem estar investigando se houve e quando houve um certo corte no tempo a partir do qual o tempo presente se explica, né? Então, a Daniela parece estar se investigando, se perguntando isso, em relação ao que aconteceu desde, enfim, a saída de Dilma Rousseff do poder. Seu Gui parece estar se perguntando isso no modo como um certo tipo de confronto entre tendências conservadoras e progressistas se dá no âmbito político, no âmbito cultural, né? E o Rodrigo tentando fazer uma investigação talvez um pouquinho mais recuada também no tempo, para investigar se isso tem a ver com o surgimento ou não do neoliberalismo, ou com a pertinência ou não de se analisar isso em paralelo ao fenômeno do fascismo, tanto no seu momento de emergência histórica quanto atualmente. Então, uma pergunta que ficou, acho que é uma investigação que vocês estão fazendo sobre... Há um corte no tempo para explicar o tempo presente, ou seja, tem uma coisa realmente nova acontecendo que explica o modo como estamos vivendo agora, e se houve esse corte no tempo, a partir do qual uma coisa nova passou a acontecer, quando é que essa coisa começou a acontecer? Né? Para o seu Bi, mais especificamente, quando você fala em guerras culturais, e me corrija se eu estiver errado, né, a impressão que eu tenho é que você está definindo muito, uma definição que eu tomo grosso modo para mim, obviamente não para você, que é um especialista, né, que você está definindo as guerras culturais como uma espécie de grande e multifacetado confronto entre tendências progressistas e conservadoras, né, na política contemporânea do século XX. Né? E aí você tenta demarcar momentos específicos de emergência desse tipo específico de confronto. Né? No pós-guerra, principalmente, no pós-guerra ele tem momentos específicos, antes da Segunda Guerra Mundial ele também tem seus momentos. Você vai identificando eles. Né? Eu pensei em algo que, por exemplo, se passou a discutir muito a partir da Segunda Guerra Mundial, que é o fenômeno, é o conceito também de guerra total, que é quando se passa a definir que não existem mais distinções nem fronteiras relevantes entre questões militares e não militares, de maneira que os objetivos intrinsecamente militares, tal como antigamente eram pensados, no fim das contas, só podem ser obtidos por meios não militares. Né? E isso é uma coisa, pelo menos para mim, é uma coisa um pouco assustadora. Né? Mas isso, por exemplo, é o que explica esse fenômeno que durou algumas décadas da Guerra Fria, enfim, né? E talvez explique um pouco o que você chama de guerras culturais. Ou seja, essas guerras só podem ser vencidas e elas têm objetivos, mesmo que metafóricos, de natureza militar, sobre domínio, enfim, sobre questões de natureza geopolítica, eles só podem, de fato, ser plenamente alcançados fora da esfera militar. Né? E, enfim, a realização desses objetivos de guerra total, eles mexem com duas coisas que parecem ser muito importantes, né? elites intelectuais e culturais, né? E elas parecem participar de alguns objetivos clássicos de antissubversão. E eu estou pensando aqui, especialmente na produção de um órgão super importante. Você falou muito de think tanks, né? Uma think tank norte-americana muito importante, ainda muito importante, eles sempre estão pensando algumas décadas adiante, e hoje a gente meio que está vivendo dentro do que eles estavam pensando 40 anos atrás, que é a RAND Corporation. Né?
E eles, por exemplo, na sua investigação sobre táticas de antissubversão, estão pensando que, por exemplo, uma parte do sucesso das iniciativas das organizações de esquerda, comunista, fundamentalmente, é de que eles estabelecem uma quebra na conexão entre elites e classes, né? E um dos princípios do trabalho de antissubversão é sempre manter elites e classes sociais conectadas entre si, e a intelectualidade ela tem um papel muito relevante em manter essa conexão, manter essa liga, né? Segunda coisa, isso é só uma questão, a segunda seria se, baseado nisso aqui que eu estou trazendo, que acho que tem alguma conexão com a reflexão que você está desenvolvendo, se você acredita numa distinção real entre soft power e hard power, né? Ou se você acha que ela é uma distinção que tem validade apenas metodológica, ou se ela é uma distinção material real, né? Diante do fenômeno que você estuda e como você o estuda, né? Para ela, eu tido, para mim, a pergunta que você está se fazendo para si mesmo, né? Então, como eu traduzo a sua pergunta para mim? Você está pensando no impeachment da Dilma Rousseff, inserindo na construção de um novo regime de legitimidade política, né? Que regime é esse? Como esse novo regime de legitimidade política fixa ou atualiza uma nova proposta, um novo regime de poder? Que poder é esse? O que ele está querendo da gente? O que ele vai fazer da gente? Enfim. E você está pensando aí como o direito e a economia, como saberes, como disciplinas, eles estão articulados para estabelecer esses novos princípios de legitimidade, né? Eu não sei se é a questão que você está se fazendo, mas é como eu li a pergunta que você se fez, né? E você está tentando investigar como essas duas disciplinas estão fazendo isso no momento e a partir de que momento eles fizeram. Mas para você, isso se expressou como se expressa hoje a partir do impeachment da Dilma Rousseff, né? E, enfim, e também tem a questão, né, sobre se foi golpe ou não, e tudo isso também passa pelo direito e pela economia, né? Eu acho que é a questão que você está se fazendo, né? E a pergunta que eu faço para o Rodrigo é basicamente essa pergunta mais geral que eu fiz aos outros sobre, afinal de contas, quando você acha que a estrutura do tempo presente começou, e se você acha que houve um corte ou não para explicar o que a gente está vivendo agora, né? Porque você faz um recuo mais longo, né? Você vai na história do fascismo e você vai na história do neoliberalismo, né? Então, quando é que começa? Se começou algo, como começou? Enfim, uma pergunta mais ampla, mais difícil, mais genérica, mas enfim, mais uma pergunta bastante sincera, enfim, eu acho para a qual todos nós talvez estejamos buscando uma resposta. Eu acho que você está buscando uma resposta desse tipo. E agora eu passo a palavra para vocês, né? Se vocês quiserem fazer uma primeira rodada de perguntas dos colegas, podem ficar à vontade. Okay. E aí a gente vai definir aqui, talvez uns 10 minutos para cada um, né, nas respostas, né? Se sobrar tempo, a gente faz uma segunda. Okay. Quem está na... por favor? Eu começo. Vou tentar ser sintético, porque essas questões sempre abrem margem aí para falar muita coisa. Eu acho que, Wanderson, você fez boas colocações que combinam com o que eu ouvi no meu seminário de conclusão dos professores, né, que era um professor de Relações Internacionais, e a Karen Workman, que é do Museu da Pessoa, que é justamente essa questão temporal, né? Enfim, a gente está falando de coisas contemporâneas, né, das últimas décadas, mas ela me chamou a atenção para várias coisas que, recuando no tempo, né, ainda mais se a gente for ver, no caso do autor, do Hunter, que ele vai pegar o conceito lá do conflito cultural da Alemanha, né, lá no final do século XIX, ela chama a atenção que muitas dessas questões de conflitos, elas são muito antigas, né? Então, aí cada autor, ele vai tentar fazer um corte específico, né? Então, tem alguns, como Andrew Hartman, que vai pegar na década de 60, o Hunter, ele vai analisar dos anos 80,
Eu vejo alguns colegas aqui do Brasil que tentam fazer esse corte para o Brasil, na época que teve aquela manifestação do Queer Museum, né, da exposição do Banco Santander, que teve toda aquela polêmica, então dizem que houve um corte para explicar as guerras culturais naquele momento. Mas o que eu acho, assim, pelo menos para o meu ponto de análise, embora eu assim como você falou e os colegas professores também falaram, eu tenho muito interesse em fazer uma introdução ao trabalho que eu estou revisando, justamente para analisar essa questão do soft power, das guerras culturais, uma questão histórica um pouco mais recuada, né? Mas, para explicar a minha, da análise que eu fiz, né, eu faço esse corte do pós-guerra, justamente pegando isso que você falou também, mas eu peguei do livro até do Harari, que ele vai falar justamente sobre essa questão de como as guerras se tornaram muito caras, né, muito dispendiosas, as potências elas não têm interesse, né, no tipo de guerra que existia no passado, elas procuram outros tipos de conflito, enfim, até tem na minha pesquisa, eu falo um pouco, por exemplo, na época da Dilma, né, que a Daniela faz esse trabalho do ponto de vista do impeachment, que era uma discussão se toda aquela movimentação de rua, né, de convencimento nas mídias sociais, elas não fariam parte de uma guerra híbrida, porque até na época houve manifestações muito parecidas na Turquia, né, e há relatos de que o Erdogan, né, hoje já mudou a chave dele lá na Turquia, ele teria avisado na época ao Brasil, né, se não haveria alguma força por trás para criar esse tipo de distúrbio, porque na época o Brasil e a Turquia eram países que estavam em crescimento, né, eles estavam na moda, né, digamos assim. Mas no meu ponto de vista, na minha análise, eu faço esse recorte mais contemporâneo, mas depois que eu participei do seminário de conclusão, eu estou levando muito a sério essa questão de recuar um pouco a análise para entender um pouco isso. Até eu vi o Rodrigo citando o Toynbee, né? Eu peguei muitos autores, eu peguei muitos historiadores do Hobsbawm, de outras vertentes também, de outras correntes, porque é bem interessante porque eles vão analisar questões culturais também, né? Então, como que as sociedades elas se corrompem por dentro, né? Então, tem questões históricas muito interessantes aí. É uma questão, talvez, que eu acho que pega, que até seria a minha pergunta para a Daniela, né, que eu acho que talvez explique por que eu fiz esse corte, é que eu acho que a força das mídias, né, tanto as mídias de massa na televisão, a rádio, até a década de 80, e depois a internet, elas amplificaram muito o debate, né, e elas deram voz a novas forças, né, novos porta-vozes aí, né. Então, essa questão, por exemplo, da narrativa, ela acaba pesando muito, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem, no trumpismo, por exemplo, você tem duas narrativas envolvidas ali no meio. É a narrativa clássica dos pais fundadores americanos, né? Que acabam justificando boa parte ali das ações armamentistas, enfim, de segurança com base na Constituição, e uma narrativa do Reagan, né, que ele tenta aquela Make America Great Again, que é uma narrativa dos Estados Unidos da década de 80. Então, o que eu vejo, né, nos conflitos culturais que a gente vê é muito essa questão de você tentar ressignificar narrativas, e às vezes é mais de uma narrativa, é o conjunto dessas narrativas. Então, no Brexit, por exemplo, você tem a narrativa do conservadorismo britânico tradicional, somado a também uma narrativa de proteção, né? Uma narrativa imperialista, xenófoba, contra as mudanças que a União Europeia trouxe para o Reino Unido. O Brasil, então, é mais complicado ainda, porque o Brasil, a gente tem três narrativas, né? A gente tem a narrativa da democracia racial, que é antiga, tem a narrativa dos bandeirantes, que é muito forte aqui na região sudeste, e você tem o professor João Castro César, lá do Rio de Janeiro,
que trabalha a narrativa da ressignificação de 1964, né? Então, você vê, por exemplo, o bolsonarismo, ele trabalha muito essa coisa de ressignificar o que foi aquele período, né? Que diz que aquele período é entendido de uma forma errada. E isso acaba resvalando para questões políticas, que seria, inclusive, o diálogo que eu gostei muito do trabalho da Daniela, porque isso cai na narrativa econômica também, porque quando você tem a barreira econômica, você entra para os temas culturais, e os temas culturais, eles acabam criando embates interessantes ali. Então, só para dar um exemplo, que eu tenho uma pesquisa de 2 autoras, inclusive, se a Daniela quiser, eu posso até passar para ela, que ela fala como que no governo Fernando Henrique e no começo da Dilma, quando houve problemas na esfera econômica, e esses governos resolvem entrar com projetos de lei para os negros, para a comunidade LGBT, enfim, você tem uma ascensão muito grande de projetos contrários. Então, isso é bem interessante você ver essa questão quando há o problema econômico. E há essa questão também, que eu acho que também é bem contemporânea, assim, do pós-guerra para cá, e aí eu dialogo com o trabalho do Rodrigo, acho que eu gostei de ouvi-lo nesse ponto, que os radicais de extrema-direita, né, eles têm essa narrativa do marxismo cultural, mas, na verdade, muitas dessas ideias progressistas que a gente vê, ela tem uma vertente liberal norte-americana, com base em muitos autores do Canadá e dos Estados Unidos, né? Então, tem a Nancy Fraser, que tem trabalho, ela analisa como as corporações trabalham essa questão da diversidade, da inclusão, isso acaba mexendo também em estruturas políticas, tem trabalhos de Harvard também, então acho que isso é bem interessante, eu gostei muito do ponto de vista do Rodrigo, também nessa questão, eu já estou comentando e já estou adiantando também questionamentos que eu tenho para eles também, porque esses são pontos importantes de corte, né? Já acabei. Não, é uma pena, é um sacrilégio, um pecado, né? Que, enfim, trabalhos muito ricos, muito interessantes, né? Mas eu vou ter que realmente passar aqui a palavra para a Daniela. Obrigado. Eu vou comentar 5 minutinhos só. Também acho uma pena quero muito as referências bibliográficas que você tem para me passar, Selby, com certeza. E a gente observa muito isso assim, em termos de ativismo tributário, por exemplo, né? Participo de um movimento de tributação em gênero, e aí, ultimamente, a questão dos absorventes, né? Da política pública defendida para a distribuição gratuita, e a gente vê essa enxurrada de argumentos de outras tantas bases que mereceriam proteção do Estado também, né? E o discurso da igualdade ele é posto toda vez que se ousa abrir discursos relacionados à própria igualdade nesse bom, o Wanderson perguntou sobre se há um corte no tempo, acho que foi uma pergunta geral para todos nós, e me parece meio óbvio nesse sentido de que não, né, de que essa construção ela é muito mais antiga e data da formação da sociedade brasileira a partir da chegada dos portugueses. Desde então a coisa está posta, né? Poderia haver uma harmonia antes, se a gente for pensar aí também em comunidades indígenas, mas acho que com a chegada de Portugal no Brasil, tudo ali que nasce, né? Na questão tributária, a gente vê questões sobre o ciclo do ouro, a revolta da derrama, discussões tributárias desde então sendo postas, e os sujeitos de direito sendo formados a partir de então e desde sempre, e outros sujeitos subjugados desde então, desde sempre. Há, sim, um recorte pessoal, acho que é paradigmático o período Dilma, porque ele é rico nesse campo da pesquisa retórica e nesse campo de uma certa encruzilhada, né, entre os que se estabeleceram de forma tão forte. Né? Acho que sempre houve polarização, e só uma observação quando Selby fala das narrativas e talvez polarizado, né, no exemplo norte-americano e aqui também, acho que o ponto é situar narrativas e situar retórica, talvez, né? Quando a gente observa narrativas, a gente está falando de conversas talvez despretensiosas, né? Me lembrei aqui desse termo pedalada fiscal, surgiu dentro de uma reunião política onde
me esqueci se o procurador falou a palavra pedalada e aí pegou. Então, a gente está diante de narrativas. Quando eu falo narrativas, eu falo dessa coisa solta. E que acontece Facebook, Instagram, né? Um meme que pega é narrativa. Enquanto que retórica já seria um filtro da abstrativização, onde a gente já consegue que a economia já filtra, a economia já é ciência, já é algo que teoriza, distancia e afasta. Então, talvez em uma perspectiva que a gente está entendendo por narrativa, né? E aí a pergunta sobre se há uma pergunta sobre um novo regime ou sobre um regime que possa ser legitimado politicamente, né, que o Wanderson fez para mim, se quando eu estou pesquisando isso, é isso que eu estou defendendo, eu acho que não. Porque eu acho que assim, eu tenho uma postura pesquisadora mais específica do que proativa, no sentido de enxergar algo que pode ser positivo. Então, enfim, apesar do direito ser isso, o direito ele é propositivo, mas o direito é propositivo dentro de uma série de limitações locais e contextuais, né, que cristalizem estruturas de poder e sistemas. Então, eu me torno mais pessimista. Eu me lembro no meu doutorado, meu orientador era Habermasiano. E aí, em um determinado momento, eu falei com ele assim, já estava nos 45 minutos do segundo tempo, acho que não vai dar para a pesquisa se concluir, porque eu estou pesquisando o sistema tributário brasileiro à luz de uma teoria habermasiana, o negócio não está bom. E ele, super Habermasiano, se existem premissas de linguagem dentro de uma Constituição federal, se existem princípios, né, existe possibilidade de agir comunicativo, existe possibilidades de discurso, de novas retóricas, novo regime de direito. Eu cada vez mais me distanciei dessa habermasiana, muito embora eu veja que tem, obviamente, né, seu lugar, e eu sempre rotular de romântico esses lugares, e eu me distanciando cada vez mais desse lugar, né? Acho que refundar o direito, eu não sei se é possível, mas sim desconstruir. Então, o tempo todo tipo, quando a gente chega diante de uma sala de aula e começa a estudar princípios e observa que, tipo, não, gente, para além, a gente está na ponta do iceberg, né? É preciso a gente discutir toda uma história por trás de um princípio que chega aqui, está ali dizendo se aplica ou se não aplica, pura e simplesmente. Então, reconstruir ou de alguma forma desconstruir, acho que é a palavra da moda nossa, né? O direito precisa ser desconstruído, a economia também precisa ser desconstruída através dos seus próprios discursos. Então, é uma coisa de pôr na mesa essas bases discursivas dessas duas ciências dentro do temático. Não sei exatamente se a pretensão é realmente refundar a nova ordem de legitimação democrática, mas pelo menos pôr à mesa essas discussões todas. Enfim, agradeço e deixo o Rodrigo falar. Rodrigo, você... Bom, obrigado pelas considerações. Obrigado pelas considerações, Wanderson. Obrigado aos colegas por compartilharem tão valorosas pérolas de conhecimento, né? Eu vou responder a uma pergunta só, né? Feita pelo Wanderson, que fala de rupturas, não é? E do nascimento do que a gente pode chamar de tempo presente, né? Antes de mais nada, não há que se excusar pela pergunta feita, porque ela, de tão óbvia que nos parece, deixa de ser feita. E ela, de óbvia, se mostra bastante complexa. Uma pergunta de filosofia da história, que nós pouco nos fazemos e deveríamos fazê-la o tempo todo, porque as respostas tendem a serem modificadas pelas conjunturas, né? Pensar o nascimento de um tempo presente, e aí eu quero esclarecer que a minha perspectiva de análise histórica não é de história comparada, quando eu recorro, por exemplo, ao nazifascismo, aos anos 30 e 40, mas de entender um presente infiltrado de passado, como afirmara Walter Benjamin, não é? Compreendendo que as estruturas de sociabilidade do tempo presente, não é, detêm historicidade. Regimes específicos de historicidade, não é, são resultados de forças conflitivas que no tempo se articulam.
no tempo da longa duração, não é? E que o tempo presente ele é composto, na sua totalidade, por processos históricos inacabados. É como afirmara Peter Burke a era contemporânea, não é? Pois bem, pensar o ofício do historiador é o que me... para a direção a qual eu sou remetido pela sua pergunta, porque já tendo rompido com aquele ofício tradicional comum ao historicismo alemão, de ordenar fatos, acontecimentos de maneira teleológica para explicar o presente como resultado de uma correlação causa-consequência, isso nós não fazemos mais. A não ser aqueles que se aventuram aí por uma escrita do que eles chamam de história e que não é sequer quase história, mas vem de livro, não é? Enfim, deixa eu voltar ao meu raciocínio aqui. Já tendo superado essa perspectiva que os franceses, no início do século XX, na década de 1920, chamaram de histoire événementielle, não é? Propondo a primeira geração dos Annales superar essa dimensão de narrativa histórica tradicional, é o ofício do historiador como investigador de processos de transformações sociais. Não mais da correlação fato-acontecimento, tendo a missão de construir narrativa sobre o passado, onde, na soma de causa e consequência, se explica o tempo presente. Portanto, o tempo presente é resultado de processos históricos que afirmara Brodel de longa duração. Não é? Ao dizer desta condição dos processos de transformações sociais, de desenvolvimento no tempo da longa duração, ele não está dizendo de um tempo que demora muito tempo para acontecer. Não é uma medida necessariamente cronológica, diz respeito às velocidades em que estruturas sociais fundamentais se transformam, na correlação, sobretudo, entre político e econômico. E leia-se, eu não estou submetendo o político ao econômico. Eu trabalho na chave de uma totalidade complexa, como o próprio Gramsci afirmara a correlação entre política e economia, ou Lukács o fizera, não é? Inclusas mentalidades, que não podem ser subsumidas dessa correlação na totalidade complexa, né, para dialogar aqui com o Selby, se transformam no plano da cultura. Né? O que não se pode fazer, o que fizeram os cultural studies dos anos 1980, um desserviço descomunal ao pensamento acadêmico, de dissociar a cultura dos processos de transformação social que estão em curso, as conjunturas políticas e as dinâmicas econômicas. Não é possível analisar a cultura no tempo presente sem compreendê-la também como suporte de ideias políticas e circulando, no mais das vezes, como produção econômica, não é? Como produto cultural. Pois bem, com qual moldura teórica, então, eu concebo a análise desses processos de transformações sociais? Eu, particularmente, me valho de autores das teorias de sistema-mundo, não é, que trabalham com a concepção de que a correlação político-econômico e dessa correlação também as mentalidades se transformam a partir de determinadas coerências, não é? Na correlação político-econômico, nós temos o desenvolvimento de distintos ciclos de acumulação do capitalismo histórico, inaugurados no final do século XIV, com o advento das 4 grandes cidades-estado do Renascimento italiano, não é? Então, quando eu falei aqui do imediato pós-Segunda Guerra Mundial, é porque eu estou falando do fim de um ciclo de acumulação sob hegemonia britânica. E o advento da hegemonia norte-americana, não é, diz respeito à decomposição total e completa dos elementos que ordenavam a antiga ordem e a construção de uma nova ordem. Quando eu citei Bretton Woods em 44, é disso que se tratava, dos fundamentos de uma nova economia política internacional, não é? Sob a égide de um novo poder hegemônico. E como são ciclos de expansão, há uma curva de aclive seguida de uma ladeira histórica. E a ladeira histórica da hegemonia norte-americana é inaugurada em 1970, com uma nova crise de acumulação, não é? E que tem como resposta mudanças estruturais de larga envergadura. A regência do financismo, por exemplo, a regência
da política financeira internacional por Wall Street, não mais pelas organizações multilaterais de Bretton Woods, não é? Mas pelo próprio financismo. Então, em torno dessa moldura teórica, não é, que eu estou animado, então, à análise dos problemas do tempo presente, concebendo-os como resultados, não nessa dimensão teleológica, não é, mas desses processos entrecruzados que estão em curso. Não é assim que, desde uma perspectiva histórica, eu pretendo a análise de um fenômeno contemporâneo, não é, como portador de historicidade, não é, como receptáculo de narrativas, não é, como ambiente de enfrentamento de forças conflitivas que têm os seus interesses determinados também historicamente. Pretendo ter respondido minimamente a questão. E poderia contribuir com os meus colegas, a começar pelo Selby, convidando, não é, a pensar também nessa chave dos autores das teorias do sistema mundo, não é, o conceito de hegemonia em Gramsci, para entender a cultura na correlação entre política e econômico também. Porque você afirmou não ter usado o Joseph Nye Jr., e que bom que não fez, porque o conceito de soft power e hard power, que, enfim, foi alçado à condição de teoria das relações internacionais a partir de um livrinho chamado Paradoxo do Poder Americano, é a elaboração de um neorrealista que defende a hegemonia norte-americana. Tá certo? Então, o que há de progressista nisso? A gente tem que tomar cuidado com as teorias das relações internacionais, porque é uma disciplina doutrinária, tem função de interferir na realidade internacional, propondo linhas mestras para a condução de uma política externa desde os centros hegemônicos, não é, que se subsumem a um ambiente anglo-americano, inclusive de elaboração intelectual. Não é? Então, uma posição contra-hegemônica poderia dar mais ânimo, não é, a essas reflexões. É isso. Teria muito mais a dizer, mas... Concordo com o ponto da hegemonia, só para... Ah, bom, Selby. A gente precisa conversar, cara. Já anotei aqui os contatos de vocês. Legal, vamos seguir conversando. Tá bom. Muito bem, muito obrigado pelas considerações de vocês todos. Eu sou de humanas, eu não sou de matemática. Acabou que na divisão aí das frações de tempo, realmente não deu tempo para mais nada. A gente sempre faz isso, Wanderson. Os primeiros comentários de vocês. Acabou de dar 16 horas, então realmente eu vou ter que encerrar essa mesa. Agradeço muito a participação de vocês. Dividimos aqui, compartilhamos nossos contatos. Caso vocês queiram transmitir as perguntas que vocês desejaram fazer e não fizeram, que não deu, né? Transmitam aos seus colegas, né? E também deixa aí meu contato, caso alguém também tenha interesse. E se vocês quiserem, considerações finais, 30 segundos para cada um, e a gente diz tchau para a próxima atividade do evento, que é a mesa, a conferência de abertura agora às 16 horas. Pela ordem, Selby. Bom, bem rápido, agradecer ao Wanderson, aos meus colegas. Eu acho que a mesa foi montada de uma forma muito boa, porque eu senti pontos de interesse aqui no trabalho da Daniela e do Rodrigo. Eu acho que o mais legal de fazer parte desse tipo de evento é realmente conhecer o trabalho dos colegas e a gente poder dialogar para ver o que a gente pode ter de novidade aí para a gente avançar nas nossas pesquisas, né? Então, eu agradeço bastante pela oportunidade. Eu também agradeço demais ao Wanderson pela organização, pela mediação da mesa, Selby, Rodrigo, por compartilharem suas pesquisas comigo. Assim, faço minhas palavras do Selby, é uma oportunidade, acho que são esses momentos que fazem a gente recapitular, principalmente eu que estou ainda em curso com a pesquisa, e de colher falas e lugares que dialogam com o que a gente está pesquisando. Então, sem dúvida, é para isso que a gente está aqui. Muito obrigada mesmo, também fico à disposição. Isso. Bom, mais uma vez agradeço a todas e todos, os colegas que puderam contribuir, não é, com os resultados de suas pesquisas, para animar ainda mais as nossas elaborações, desde reflexivas até o nosso trabalho de investigação propriamente dito. E afirmar mais uma vez que fazer ciência nesse momento é resistência. E o nosso compromisso
com as ciências, é compromisso com um projeto de nação. Muito menos desigual, porque a nossa ciência é com os pés cravados na realidade e com o compromisso de superação das suas muitas contradições que se faz. Que bom que nós continuamos aqui e nessa luta, que é uma luta histórica pela autonomia dos povos, haveremos de vencer. Isso. Então, com essas... ótimas palavras dessa mesa e agora esperando aí, né, que de fato o debate e a exposição de vocês tenha sido positiva para a nossa audiência, né, e tenha sido mutuamente positiva para 3 diferentes trabalhos que têm muitas coisas em comum, que estão também em diferentes estágios de elaboração e desenvolvimento. Então, mais uma vez, um prazer encontrá-los aqui, esperando vê-los agora às 16 horas na conferência de abertura e em outras próximas oportunidades. Um abraço a todos e até mais. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchauzinho.